Beleza, galera? Hoje é dia 8 de junho de 2019, mas eu devo estar postando esse vídeo amanhã, dia 9. Estou aproveitando o embalo para gravar vários vídeos na sequência. Há 2 dias atrás eu terminei de ler esse livro, O Pastor Aprovado, do autor Richard Baxter, em inglês. Livro escrito em 1655, 1656, e o título original dele é O Pastor Reformado, mas com o passar do tempo ele recebeu o nome de O Pastor Aprovado, que está mais de acordo com o conteúdo do livro, para não confundir o Pastor Reformado com outras coisas aí, denominacionais, por exemplo. Então ficou mais apropriado. E esse texto, esse título está baseado na 2 Timóteo 2,15, que fala: procura-te apresentar-te a Deus aprovado. É um livro destinado especificamente ou principalmente aos ministros da palavra, aos pastores da igreja, mas ele também é um livro muito interessante para as outras pessoas que quiserem lê-lo também. É muito importante, porque afinal, todo cristão ele também exerce a função de ministro da palavra. Se não está exercendo, alguma coisa está errada, porque todo cristão tem que pregar, inclusive em casa, dentro de casa, para a sua família, aí principalmente aos líderes da família aí. E eu, de praxe, fiz aquelas minhas anotações, as minhas resenhas, minha resenha a respeito do livro. Aqui uma porrada de folha, tem 7 folhas aqui. E eu vou primeiramente explicar um pouco a respeito do livro e depois eu vou falar alguns pontos. Aí quando eu for falar alguns pontos, provavelmente eu vou estar lendo aqui e eu sei que fica um saco de assistir um vídeo lendo. Aí se você não quiser mais assistir, você sai fora, beleza? Mas enquanto isso eu vou te dar aqui uma explanada geral a respeito do livro. Ele foi destinado a uma reunião que estava acontecendo com vários ministros lá na Inglaterra, na época. O Richard Baxter não pôde ir, aí ele escreveu essas recomendações e mandou para lá. O livro ele é dividido aqui em 3 partes, e o que é mais interessante é o seguinte: eu li esse livro 2 vezes. Eu li uma primeira vez rapidamente, depois eu li uma outra vez um pouco mais digerindo o assunto, porque não é um livro assim que você vai adquirir uma cultura intelectual ou alguma coisa do gênero. Ele é mais um livro prático, é para você mudar a sua vida ali em questão de várias coisas. Por exemplo, quando ele fala que você tem que mudar você mesmo, então você tem que fazer um exercício de reflexão, você tem que digerir o assunto que ele trata aqui no livro, então demanda um pouco mais de tempo. Então eu demorei tempo razoável aí para lê-lo pela segunda vez. Então ele vem aqui, a primeira parte ele fala sobre o exame de nossas vidas pessoais, a segunda parte ele fala sobre o velando pelo rebanho, e na terceira parte ele fala algumas diretrizes para a preservação do rebanho. Se eu pudesse falar uma frase aqui que resume o livro, é o seguinte: ele fala sobre a responsabilidade que o pastor tem que ter, tanto pessoal quanto para o cuidar do rebanho, e ele bate muito na tecla sobre o ensino individual, sobre a catequese, que é feito por meio de perguntas e respostas, mas ele bate muito na tecla do ensino individual. Para ele, o pastor ele tem que tratar disso como prioridade para o seu ministério. É você falar de Cristo, falar sobre os fundamentos da fé individualmente. Lógico, dentro do possível. No final do livro ele vai até falar lá que se não for possível fazer individual, que pelo menos reúna alguns grupos, e aí o pastor vai na casa da pessoa e faz os estudos e tal. Lógico que tem a sua peculiaridade. A Inglaterra de 1656 não é o mesmo Brasil de hoje, então você tem alguns problemas aí, mas que dá para adaptar, e é muito relevante o estudo e o conteúdo que tem no livro. Ele fala muito a respeito da disciplina eclesiástica das igrejas, que faltavam na época, faltam até hoje. Ele fala que você passar a mão na cabeça não é amor. O amor é realmente você ir lá e falar para a pessoa que você está pecando, que você está fazendo coisa errada. É um livro bem interessante também para desmistificar um pouco essa figura do puritano, porque ele era puritano, e aí você vê que não é bem assim. Muita gente associa o puritano com aquela pessoa legalista, com aquela pessoa que não tem amor nenhum, não tem fervor nenhum, não tem amor ao próximo, não tem nada. Ou seja, é utilizado como pejorativo o termo. E você vê que não é bem assim. Ele fala muito sobre integridade, sobre união entre denominações.
ele fala muito sobre se apegar aos fundamentos da fé e deixar assuntos supérfluos para outra ocasião, que o que interessa realmente é os fundamentos da fé. Por isso que ele fala aqui da integridade entre denominações que tenham esses princípios da fé aí fixos, aí, os mesmos. Então bate bastante nessa tecla e fala sobre a vida de santificação. Ele fala que o ministro da palavra ele tem que ser santificado, entre aspas, aí, 2 vezes. Primeiro por ser cristão e segunda por ter essa responsabilidade de levar a palavra de Deus ao rebanho, de cuidar das suas ovelhas. Esse é um resumo rápido do livro e agora eu vou falar alguns pontos mais interessantes ou importantes que eu achei aqui da leitura. Então se você quiser parar 5 minutos, se você quiser parar de ver a partir de agora, pare, que agora eu vou ler aqui. Só que é bem interessante também, então é bom você ficar por aí. Isso aqui é mais para as pessoas que... Porque às vezes você faz... Esse resumo que eu acabei de fazer, às vezes você lendo uma sinopse em qualquer lugar, você faz um resumo desse que eu acabei de fazer. Agora, ponto por ponto já é um pouco mais difícil. A pessoa tem que ter, no mínimo, lido aqui o livro. Então vamos lá. Como eu já falei, a primeira edição saiu em 1656. O Richard Baxter, ele nasceu em 1615, morreu em 1699. Sempre teve a saúde muito precária. Ele foi preso em Londres com 70 anos e ficou 21 meses preso. Você pode falar aí que ele foi preso por causa das doutrinas que ele defendia na época aí, de uma Inglaterra meio conturbada. O livro dividido em 3 partes. O primeiro é exame de nossas vidas pessoais, o segundo, velando pelo rebanho, e a terceira, algumas diretrizes para a preservação do rebanho. O livro, para ser aí a orientação logo no começo do livro, ele fala que o livro deve ser lido devagar, meditando e fixando seus pensamentos em nossos corações, até que façam parte de nosso caráter cristão. Ele ensinava individualmente os membros de sua igreja por meio de aconselhamento pastoral e os catequizava sistematicamente, utilizando o método de perguntas e respostas. Na introdução do livro, ele vai dizer o seguinte, que o livro revela a verdade acerca dos puritanos quanto ao seu estilo de vida e às suas crenças. A vida pessoal e familiar... A vida pessoal e familiar do pastor deve aspirar à santidade e pureza de vida, coisa que hoje em dia a gente vê muitos cristãos aí que não prezam por essa santidade aí, quer ser cristão e continuar com a vida pecaminosa que tinha antes de ser cristão. Aí, na introdução do livro, ele vai falar o seguinte: à luz das Escrituras, aquele que foi chamado a tão elevada vocação deve aspirar à santidade e pureza de vida. Que vocação? Ao ministério da palavra. Falta de conhecimento bíblico faz com que a igreja ou membros enfrentem os problemas sociais contemporâneos sob um ponto de vista sociológico, psicológico ou político. As absolutas e inflexíveis verdades morais das Escrituras são usadas cada vez menos como critérios para a solução das questões éticas e sociais. A finalidade do púlpito é a exposição da palavra de Deus. Isso aqui é muito interessante, tem hoje muita gente utilizando o púlpito aí como se fosse um stand-up ou algo do gênero. Depois começa a primeira parte, onde ele vai falar sobre o exame de nossas vidas pessoais, a introdução para pastores e leigos. Ele vai dizer: tolerar maus hábitos dos ministros é promover a ruína da igreja. Não exerçam seu ministério descuidada e superficialmente. A igreja não deve ser numericamente maior que a capacidade de supervisão pessoal dos pastores. Isso é um alerta para as igrejas quando começam a crescer demais e tem um pastor só. E aí vai ficar debilitado essa parte desse contato pessoal do pastor com suas ovelhas. Depois no capítulo 2 aqui dessa primeira parte, o caráter do pastor e nosso intercâmbio com outros pastores, ele vai falar sobre o caráter do pastor, que deve ter pureza dos motivos, diligência e trabalho duro, prudência e eficiência, certeza quanto às doutrinas básicas, ensino claro e simples, dependência de Deus e docilidade perante os outros, humildade, equilíbrio entre a severidade e a delicadeza, espírito zeloso e afetuoso, reverência, amorosa preocupação pelo rebanho e paciência. Estudemos estrenuamente, isso é ele orientando os ministros. Estudemos estrenuamente, pois o poço de conhecimentos espirituais é fundo e nossos cérebros são rasos.
A vida é curta e nós limitados. Essas limitações determinavam os horários dele e suas prioridades quanto ao tempo e aos estudos. Isso do autor Richard Baxter. Temos que suportar muito abusos e ofensas daqueles a quem estamos fazendo o bem. Isso é uma orientação, um alerta aí aos pastores. Ao falar sobre a necessidade de unidade e companheirismo entre pastores, ele diz que, em vez de brigarmos com nossos irmãos, cooperemos todos contra os nossos verdadeiros adversários comuns. Seu crescente azedume uns para com os outros só serve para fortalecer o inimigo comum. Isso aí é bem importante. No capítulo 3, cuidando de nós mesmos, ele vai dizer: podemos morrer de fome enquanto preparamos comida para os outros. Aí a necessidade de estarmos velando por nós mesmos. Seja o adorador que persuade os outros a serem. Pecado. Se é mal, por que viver nele? Se não existe, por que pregar que existe? Isso mostra a hipocrisia de muitos ministros aí que pregam uma coisa, mas vivem outra. Tais responsabilidades, ou seja, para ser pastor, exigem uma maturidade. Se você ousar aventurar-se a um trabalho tão elevado como esse de ser pastor, não deverá poupar esforços no preparo para realizá-lo. Não será um exercício ou experiência de estudos feitos de vez em quando, ocasional e preguiçosamente, que servirá para formar um valoroso homem de Deus. Isso a gente percebe durante o livro inteiro. Ele fala a respeito dessa responsabilidade aí, que a pessoa tem que vestir a camisa mesmo, não dá para fazer a coisa meia boca. Uma grande obra exige grande preparação. Como poderão outros crerem naquilo em que vocês não creem e do que apenas falam? Referência ao exemplo aqui. Como serão bem estimados se não viverem o que pregam? Geralmente, Deus prepara e qualifica homens para grandes obras antes de usá-los como seus instrumentos em sua realização. Depois, no capítulo 4, ele vai dizer: o pastor e sua necessidade de arrependimento. É muito comum esperarmos que nosso povo se arrependa quando nós mesmos não nos temos arrependido. Confissão dos nossos pecados atuais, é um subtítulo aqui. Ele vai falar que é contradição um verdadeiro cristão não ser humilde. Depois ele vai falar o que é, senão hipocrisia, fugir dos sofrimentos e escolher apenas ministérios fáceis? Se não podem sofrer por amor a Cristo, por que lançaram mão ao arado? Mais uma exortação aqui importante. Deus será honrado quando se torna evidente que a sua igreja é diferente do mundo. Outra exortação muito importante, porque hoje em dia você vê muitas igrejas querendo tomar aspectos ou se tornar parecido com o mundo. Isso está errado. Você honra a Deus quando é ao contrário, quando a igreja é diferente do mundo. Depois, na segunda parte, ele vai falar velando pelo rebanho. No capítulo 5, cuidando do rebanho, ele fala que o tamanho do rebanho deve ser determinado pelo número de pastores. Para ser pastor, o homem também deve fixar seu coração na vida por vir e considerar as questões da vida eterna superiores aos interesses dessa existência. Lógico, não tem como você pregar algo por vir e querer viver como se só estivesse aqui. Como se eu já vi vários líderes aí falando, né, bobagens por aí. É um abuso vil secularizar a igreja com o envolvimento nas ocupações do mundo. Isso aqui é mais complexo, demandaria muito tempo para falar um pouco a respeito disso, mas dá para entender aí só pela frase que eu falei. Partes do ministério, ele diz que é a obra da conversão, os dois pilares, né, do ministério. A obra da conversão e a edificação dos que são verdadeiramente convertidos. O mundo tem maior capacidade de ler a natureza da religião na vida de um homem do que na Bíblia. Aqui dá a importância do exemplo. O chefe de família precisa pregar a sua própria família. Muito importante também. Muitos líderes de família estão deixando isso aqui de lado, fugindo da sua responsabilidade. O líder tem que pregar na sua casa aí. Capítulo 6. Os motivos do cuidado pastoral. A primeira função do pastor é ser vigilante. Reconheçam como são privilegiados de poder exercer, de poder pregar a palavra de Deus aqui nessa terra. E aí vem mais algumas recomendações. A obra é de fato importunante e penosa e exige abnegação, pois nos exporá ao desagrado dos ímpios. Você pregando a sã doutrina, você vai fazer vários inimigos. Isso aí é normal. A negligência da disciplina ilude as almas. Faz as pessoas pensarem que são cristãs quando não são. É aquela questão da importância
da disciplina eclesiástica dentro das igrejas. Eu fiz uma resenha certa vez aqui de um livro escrito pelo pastor Augusto Nicodemos, sobre Mantendo a Igreja Pura, que ele vai falar praticamente só disso, da disciplina eclesiástica. E é muito importante, e isso não é de hoje. Depois a gente entra aqui no capítulo 7, razões para a instrução pastoral. Ele fala que todo cristão é obrigado a fazer tudo o que pode para a salvação dos outros, mas o pastor é duplamente obrigado. Sermos cooperadores com Deus e seu Espírito não é honra pequena. Muito legal isso aqui. Aí entra no capítulo 8, vai falar sobre a terceira parte, algumas diretrizes para a preservação do rebanho. No capítulo 8 ele vai falar de diretrizes para a direção eficaz da obra pastoral. E ele diz: assegure-se de que os chefes de família assumam a responsabilidade de dirigir e alimentar espiritualmente suas respectivas casas. Vocês veem que é mais uma exortação aí aos líderes da família. Depois a gente entra aqui no capítulo 9, algumas dificuldades do ensino pastoral, e aí ele vai citar várias dificuldades. E ele fala que pregar a verdade é o mais vitorioso meio de confundir o erro. Muito importante aí numa época em que a gente vive várias mentiras cristãs aí. Depois ele fala que ele escreveu o livro a fim de despertar muitos servos de Deus para o seu dever. E aí encerro com isso, com esse alerta dele, que diz que escreveu o livro a fim de despertar muitos servos de Deus para o seu dever. Ou seja, é um livro muito interessante, mais destinado aí para quem pretende ou para quem já é ministro do evangelho, para quem já é pastor, mas ele serve também para, como eu já falei no começo, para todas as pessoas, porque você, querendo ou não, se você se diz cristão, você também já é um ministro da palavra. Então você tem responsabilidade, você tem que assumir essa responsabilidade. Se você é o chefe da sua casa, você tem essa responsabilidade, tem que pregar na sua casa, você também tem que pregar no trabalho, na rua, onde quer que você esteja. Se você é um cristão verdadeiro, você vai ter que falar de Cristo. E com isso eu encerro essa resenha. Espero que tenham gostado aí. Deu bastante minutos, mas é uma coisa mais aprimorada. Agora o próximo livro que eu vou ler é A Teologia Concisa. Pretendo começar ele hoje mesmo, beleza? Depois eu vou fazer uma resenha também sobre essa revista que eu terminei de ler também na última passada, Dieta Espiritual. Muito legal, muito interessante, muito prática e tem alguns ensinos bem legais aqui, beleza? Logo logo eu devo estar postando aí. Forte abraço, bom domingo a todos, boa semana e até a próxima.